Boa noite, sejam todos bem-vindos. Mais uma quinta-feira, mais uma live. Olá, vamos entrando, uma boa noite a todos. Vamos só aguardar um pouquinho as pessoas entrarem. Toda quinta-feira eu faço uma live com pensamento sistêmico, olhar sistêmico. Boa noite, sejam bem-vindos, vão entrando. Hoje tá bem frio, né? Então, temos que esquentar as mãozinhas. Eu ia botar uma luva, porque já tá fazendo 10 graus aqui. Mas tá todo o Brasil, né? O sul tá nevando, imagina, tá nevando no Brasil. Alguém podia imaginar isso, né? Santa Catarina tá e Caxias do Sul tá debaixo de gelo, né? Oi, gente, vamos entrando. Hoje nós vamos falar sobre culpa. Oi, Mafalda, boa noite, querida. Vamos falar sobre culpa. A gente pensa na culpa como uma coisa pesada, né? Depende do ponto de vista e depende da consciência sistêmica de cada um, né? Agora eu queria que vocês fossem também preparando 3 papeizinhos, né? 3 âncoras aí, porque nós vamos fazer uma dinâmica. Toda quinta-feira nós fazemos uma dinâmica com algum tema importante para que vocês possam, além de praticar, aprender a ressignificar e a ter um outro olhar sobre as situações que acontecem com vocês. É muito importante isso. Eu estou terminando um curso de constelação sistêmica, que é um trabalho que é aberto para qualquer pessoa. E agora em setembro eu devo estar começando um outro. Oi, Kessia, boa noite, vamos entrando. Vamos estar começando outro curso, que é de pensamento sistêmico, mas o mais importante nesse curso, que eu dei o nome de Curar o Curador, é porque nós somos facilitadores. Na realidade, nós não somos curadores, nós ajudamos ao campo a ter um outro olhar para que ele próprio se cure. Então, o objetivo de toda a live de quinta-feira é que a gente tenha esse olhar sistêmico, né? Tem essa visão mais ampliada, porque senão nós ficamos muito focados. E é muito fácil você apontar o dedo para o outro, né? Mas nunca se esqueça, nunca, de quando a gente aponta um dedo para o outro, nós estamos apontando vários para nós mesmos. Então, é muito fácil nós reclamarmos, né, do outro, culpar porque ele fez isso ou fez aquilo. Toda situação, ela tem 2 polos, né? E nessas 2 consciências diferentes, nós precisamos ver quem é o real culpado ou quem é que tem razão. E na realidade, os 2 têm razão, né? Então, esse é um tema bem polêmico, não resta a menor dúvida. Não é muito fácil a gente olhar para as nossas próprias culpas, né? Mas é muito mais fácil a gente olhar do outro, é muito mais fácil a gente culpar o outro. Bom, eu só queria esperar mais um pouquinho para que as pessoas pudessem entrar e pudessem participar. E eu queria só lembrar vocês que toda segunda-feira eu estou fazendo live diferenciada, que é uma live só dos livros das invocações, e toda quinta-feira a live às 20 horas é o olhar sistêmico. Então, o olhar mais ampliado sobre algo que está acontecendo. E hoje, como não podia deixar de fazer, eu quero que vocês estejam preparados para trabalhar um pouco das suas culpas também. E quem sabe você não identifica alguma que nem tinha te passado pela cabeça. Esse é um tema muito polêmico e mexe muito com a gente, porque às vezes a gente nunca está preparado para as coisas que acontecem e mexe com o nosso inconsciente egóico, né? Cheio de achismo,
dos nossos conceitos e dos nossos preconceitos, baseados nas nossas crenças infantis, pessoais e familiares. Cada um de nós tem uma vivência especial com a sua família, cultural, né, transgeracional. Você traz uma forma de olhar, de perceber o mundo, de perceber o outro, de criticar, de julgar, né? Mas nós estamos aqui hoje não é para falar sobre política, sobre isso, sobre aquilo. Nós estamos aqui para falar e para ter esse olhar sistêmico. Esse é o nosso foco aqui nessa live. E nessa live nós sempre vamos tratar exatamente dessas situações, do campo familiar, do nosso campo sistêmico, porque isso se reflete em tudo. Tudo que a gente vive, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente ouviu, tudo que a gente viu, que sentiu principalmente, nós elaboramos dentro de nós uma imagem, um conceito, né, sobre algo ou alguém, baseado sempre nas nossas verdades internas. Então, quando aquilo não me favorece, eu acho que o outro é culpado porque ele me magoou, porque ele tirou algo que eu acho que me pertencia. Bem, mas nas teorias das constelações sistêmicas criadas pelo Bert Hellinger, que eu sou uma pioneira no Brasil e estou com esse trabalho desde 98, e ele percebeu que a nossa consciência pessoal sobre culpa e inocência, a partir do entendimento de que ela tem a ver com os valores morais da nossa sociedade. Ela não tem muito a ver com isso. Ela tem mais a ver com os nossos padrões culturais, da forma como nós administramos as situações que acontecem no seio da nossa família. A leitura que ele faz é um pouco diferenciada daquela outra culpa, que claro, existem situações que nós olhamos como assassinato, como estupros, como coisas desse nível, que são, ao nosso ver, terríveis, né? Mas nós não sabemos por que nós atraímos aquele tipo de situação, porque em geral, nós temos isso no nosso campo, né? E muitas vezes aquela outra pessoa também não se sente confortável se não fizer, se o pai foi um assassino, se o pai foi um estuprador. Talvez ele esteja repetindo um processo por se sentir culpado de ser melhor dentro da imagem holográfica dele, da imagem cultural dele ou da imagem religiosa, né? Da sociedade, de ser diferente. Bom, então, dentro desse campo da social, ou mesmo daquilo que está dogmatizado, digamos assim, como uma norma, como as normas que existem no nosso estado, no nosso país, enfim. Ele observa que a maioria dessas culpas, elas têm origem nos nossos pais, no nosso diâmetro, digamos assim, familiar, né? No campo da família. E não estamos falando aqui de uma conduta propriamente dita, e sim, o que vamos falar é sobre o sentimento internalizado de culpa ou inocência nos nossos movimentos de vida, né? Diante de uma situação. Eu vou dar alguns exemplos, tá? Mas antes eu queria falar de uma outra coisa. Qual é a minha imagem do que é certo para mim no meu clã familiar e o que é errado? Dentro do meu clã familiar, eu tenho condutas que eu vejo como não éticas, como não dignas, e outras como dignas. E muitas vezes, no seu clã, aquilo que eu vejo que não é bacana, que eu não vejo como uma culpa, como certo, né? Você vê como errado. Ou eu vejo como errado, você vê como certo. Aí você diz, mas se ele não é a mesma coisa, para todos não deveriam ser igual, em termos.
Porque você pode ter uma cultura diferenciada que eu é certo fazer isso. Na minha cultura já é errado. Isso vai variar muito do teu clã e do teu sistema familiar, né? E o que nós fazemos é perceber o que foi bom para todos os envolvidos. Sentimos inocência, nos sentimos bem, né? Mas se fazemos algo que prejudica esse sistema, nós sentimos culpa, nós nos sentimos mal. Esse sentir bem ou mal, desconfortável, confortável, é que gera em você a culpa ou não, né? Mas se pensarmos que muitas das situações não estão em nossas mãos e que muitas vezes estamos a serviço desse campo, e quando eu falo a serviço desse campo, as pessoas ficam me perguntando assim, mas a serviço como? Como que eu vou estar a serviço desse campo? Se muito desses campos eu não conheço. Se, por exemplo, eu fui adotado, eu não conheço a minha família, eu não sei nem da minha procedência. Bom, por tudo que está acontecendo, queira você ou não, a vida, ela tem movimentos autônomos, né? Se pensarmos assim, a culpa desaparece. Se você parar para pensar que você não tem muita autonomia sobre essas situações que acontecem ao seu redor, você não se sente muito culpado, porque você não pode se culpar pela situação do outro. Ah, mas eu fico culpada porque eu tenho teto, eu tenho comida e o outro não tem. Mas nós não sabemos a que ele está a serviço. Por que a alma dele escolheu viver aquilo? Eu não posso me sentir culpado pelo outro. Eu posso me sentir culpado de um ato que eu faço que não é correto para mim. Aí eu posso usar essa culpa. Mas muitas vezes nós nos sentimos culpados porque estamos indo a mais, estamos conquistando mais do que o outro conquista. Isso é pensamento do Bert. Isso é um pensamento sistêmico, tá? Onde todos têm um direito, todos têm um lugar. E nós precisamos olhar para isso com uma imparcialidade muito grande. Senão nós nunca poderíamos trabalhar alguém. Porque se nós formos parciais, porque nós achamos que esse jeito que eu penso é correto, eu nunca vou ajudar ao meu cliente a encontrar um lugar confortável para ele no mundo em que ele vive. Porque o mundo que ele vive é diferente do meu, é diferente do seu. Cada pessoa vive num universo diferente. E é isso que as pessoas às vezes não entendem. Elas querem generalizar e colocar todos dentro da mesma caixa. Mas se eu ficar dentro dessa caixa, talvez eu não me sinta bem. Mas você pode se sentir super confortável, né? E eu me senti culpado porque eu não estou me sentindo bem ali dentro. Então eu começo a criar situações para te satisfazer. Mas aí eu vou ficar culpado porque eu não estou me satisfazendo. Mas se eu não te satisfaço, eu também posso me sentir culpado, porque não estou te agradando. Então, é um movimento que você tem que observar com muita clareza, com muita lucidez, a que você está a serviço, ao outro ou a si próprio. A quem você veio trabalhar nessa encarnação, na sua vida. Com quem você vai viver até o final da sua vida. Não é egoísmo, é simplesmente tomada de consciência. Se você pode, o outro vai tomar, na medida que ele pode, na medida que ele tem um entendimento a respeito daquilo que ele está. Ele vai evoluir na consciência dele, na vida dele, até onde ele é capaz. Mas você pode ajudar, mas sem se sentir culpado porque ele não conseguiu. E você tentou. Então você pode ajudar as pessoas, mas sem carregar por elas, ok? Uma outra coisa que eu queria falar. Muitas vezes nós nos abatemos, nós choramos
por ter perdido algo ou alguém, né? Por não ter achado que você poderia ter feito diferente na relação, que podia ter agido de uma outra forma, que poderia ter falado. Mas nada disso talvez adiantasse, porque no fundo você tinha certeza dentro de você que essa separação talvez fosse necessária e que iria acontecer de algum jeito. Você não sabe por quê que isso acontece ou por que aconteceu. Talvez você não tenha muito entendimento, então é mais fácil se culpar ou culpar o outro. Imagina você numa ventania com um chapéu bem bonito, um chapéu caro que você comprou com seu sacrifício. Hoje a gente não existe mais isso, né? De sair na rua com chapéu. Mas vamos dar um exemplo besta, mas importante, porque esse chapéu pode ser qualquer coisa, ele te pertence. Pelo menos você acha. E tá na sua cabeça, é um chapéu caro. E de repente bate um vento forte, uma ventania daquelas, e teu chapéu voa, né? E cai numa poça de lama, ou você tá num barco, ou ele cai no mar. Talvez você nunca mais, ou ele voa e some. Talvez você nunca mais consiga recuperar esse chapéu. Aquilo se foi para sempre. É assim que as coisas funcionam na vida da gente. Elas podem ir embora. Elas podem ir para sempre e você não pode mais alcançar. E aí você vai ficar o quê? Pensando, mas se eu tivesse feito assim? E se eu tivesse colocado o chapéu na minha bolsa? E poderia ter feito dessa ou daquela forma? Eu poderia ter evitado. Esquece, né? Você não fez. Então, não adianta chorar pelo leite derramado. Por imprudência, por inconsistência, por inconsciência, por arrogância, por imaturidade, por ignorância. Você pode dar 1000 qualidades para a sua ação ou para a sua não ação. Só vai gerar culpa, né? E mais coisa na sua cabeça. Você vai ficar pensando, porque isso, porque aquilo, porque se eu tivesse feito assim... Isso você pode levar para todas as suas relações, para todas as situações. É a mesma coisa. A gente só está dando um exemplo que não generaliza, né? Mas você pode levar esse exemplo para a tua vida. Mas nada vai adiantar. E daí você pode ficar se lamentando, se culpando de várias maneiras. Mas você esqueceu de uma coisa muito simples. Que uma rajada de vento muito forte, imprevisível, aconteceu. Não dá para controlar também as emoções que nós sentimos. Por exemplo, numa relação. De repente, eu me apaixono por alguém e perco o amor, a paixão que eu tinha por você. Não é que eu deixei de amar, eu deixei simplesmente de gostar de você para viver com você. E aí, o que você vai fazer? Você vai me culpar por eu ter deixado de te amar? Eu vou me sentir culpado por ter deixado de amar você? Como é que fica a nossa relação? Nós vamos ficar o tempo todo com o dedo em riste, um para o outro, culpando e se culpando? Como é que fica? Gente, o amor acontece. E a separação também. E nada podemos fazer a respeito. Isso tem uma palavrinha que se chama aceitação. E a aceitação das situações e daquilo que está acontecendo na nossa vida tem uma dinâmica oculta muitas vezes, que está gerando essas situações. Mas, se você tem essa aceitação, eu poderia dizer que isso seria uma atitude espiritual, né? Eu tenho uma atitude espiritual com relação a isso. Quando você entende que nada pode ser feito e que de repente o amor acabou mesmo, né? E que você não vai mudar as coisas e que as coisas tinham que ser assim e que foi melhor que isso tivesse acontecido.
Na realidade, se você parar para pensar, você é apenas um grão de areia numa imensa praia. Nós somos um pequeno grãozinho de areia, porque são tantas as possibilidades existentes na vida da gente que nós não podemos nos comparar a nada nem a ninguém, nem culpar o outro pela rajada de vento que muda sistematicamente a nossa vida o tempo todo. Agora mesmo, todos nós passamos por isso. Quem é que não teve a sua vida abalada ou mexida, ou ressignificada, não é? Tantas coisas aconteceram, muito poucas foram as pessoas que se mantiveram dentro do mesmo movimento. Bom, por outro lado, a culpa também te coloca num lugar muito prepotente às vezes, muito poderoso, de que você acha que é capaz de controlar tudo, que você é o dono da razão e que é capaz de fazer e resolver tudo. Afinal, você sempre tem a melhor solução. Você acha o que pode ser feito, você acha que pode mudar. Será que você está nesse lugar? Então você vai se frustrar, porque você não é Deus e você não pode reter ninguém, nem reter as coisas, nem carregar pelo outro. É muita prepotência nossa, achar que pode carregar a dor do outro também. E se sentir culpado porque não pode fazer nada pelo outro, porque não pode curar, porque não pode salvar, porque não pode mudar. Tem tantas culpas inconscientes que nós carregamos, né? Bom, precisamos abandonar o ego para início de conversa, porque o ego é que é esse todo-poderoso, que acha que tem solução para tudo, que sabe o que é melhor, que sabe o que o outro precisa, e se culpa porque você não dá, ou culpa o outro porque ele não dá. A culpa pode fazer parte da nossa mente egocêntrica. Não podemos defini-la como espiritual, como muitas vezes as religiões tentam nos impedir, né? E dizer, porque Deus castiga, porque isso está errado, isso está certo. Nós não podemos colocar tudo dentro de um pacote só, né? Na realidade, quando nós olhamos a culpa, ela nos fala que poderíamos ter agido de outra forma. Isso sim, é uma tomada de consciência, que poderíamos ter falado, poderíamos ter mais cuidado na hora de dizer um adeus, por exemplo, né? Que poderíamos ter agido de uma outra forma naquela situação, né? A culpa muitas vezes cai sobre você como um peso, né? Deixando você impotente diante de uma situação. Dentro do olhar sistêmico, o que nos leva a sentir muita culpa, muitas vezes, é a lealdade dentro do sistema. Aí começam outras dinâmicas que eu vou falar para vocês, porque é importante que vocês percebam, para depois, quando a gente for fazer a nossa dinâmica, você ter uma tomada e dizer assim, puxa, eu estou repetindo isso, eu estou fazendo isso e nem percebi que eu estava fazendo, né? Mas o que é errado na minha família pode ser certo na sua, tá? Então, cada um tem que olhar para a sua história e ser muito sincero e honesto com a sua dinâmica pessoal. O campo cultural, as crenças familiares falam das nossas posturas, das nossas ações, das nossas reações diante das situações. Porque o mais importante é o cuidado que a gente tem que ter com as reações, né? E para pertencer a uma família, para pertencer a um sistema, eu posso acabar repetindo uma ação, uma maneira de ser, ou a maneira de agir, a maneira de me comportar, mesmo que eu não goste da forma como meu pai fazia ou como minha mãe fazia. Mas eu nem percebo que eu acabo repetindo isso. Porque se eu não fizer, eu não pertenço. E se eu não fizer igual, eu vou me sentir culpado por ser melhor do que ele dentro de uma concepção de crença
criada por mim. Mas isso é inconsciente muitas vezes. Você não percebe que está fazendo isso. Eu vou dar alguns exemplos. Para ficar mais claro, para que vocês possam entender o que eu estou falando. Eu vou dar alguns exemplos de culpa no campo sistêmico. Eu fiz aqui algumas para não esquecer. E às vezes essa culpa, essa situação tá tão na tua cara, tá tão vivenciada ali e você não enxerga, não percebe. Por exemplo, se sua mãe foi infeliz no casamento, você não se sente no direito de ser feliz. Culpa em ser feliz. Ah, Silene, mas como assim? Isso aconteceu, né? Não, não aconteceu. Se o marido é bom, você não consegue enxergar o bom. Você vai acabar criando alguma situação para minar a relação, para que ele mude e você mude. É muito doido isso. Você não percebe que você faz isso. É uma dinâmica de compensação do sistema. Se seu pai não fez faculdade, por exemplo, não se formou, você se auto-sabota e acaba não estudando também. E culpa de conquistar mais do que seu pai teve, das possibilidades geradas, né? Se seu pai perdeu o emprego, se seu pai não foi bem sucedido, você acaba repetindo isso na sua vida. Porque você não se sente confortável de ser mais, de conquistar mais, de ter mais dinheiro, de ser mais próspero. Se ele perdeu tudo, se ele ficou na miséria, se ele perdeu a empresa, se ele perdeu o emprego, se minha mãe teve que trabalhar e todos nós tivemos que trabalhar, como é que você se sente? Você acha que você vai dar conta? Às vezes até você quer. É uma questão de crença pessoal, porque um filho pode conquistar, mas o outro pode seguir os mesmos passos. Se seu pai era um drogado, era um viciado, ele batia na mãe, tinha uma situação difícil, você acaba indo para o mesmo lugar. Você não percebe, mas você acaba indo para o vício. Para lealdade, esse amor do pai, eu só vou conquistar, isso eu vou trazer o meu pai para junto de mim se eu fizer o mesmo que ele. É uma culpa inconsciente de galgar um lugar melhor, de se posicionar num lugar melhor, de conquistar algo novo, né? É como se você precisasse pedir as bênçãos deles para que você possa fazer diferente. E isso é o que nós acabamos fazendo nas constelações, nos campos sistêmicos. Se um irmão morreu pequeno, ou a mãe fez um aborto, por exemplo, né? Você não pode se sentir no direito de existir. Você tem culpa de estar vivo e ter oportunidades que esse irmão que perdeu a vida, que ele foi negado por algum motivo, ou pela morte ou pelo aborto que os pais fizeram. É uma culpa muito às vezes inconsciente, você não percebe, né? Mas muitos até vão às vias de fato, às vezes chegam a quase a morte por conta disso. Se sua mãe, o avô ou o pai foi traído, né? Isso vale para mulher ou para homem, tá? Não estou falando que é só o homem que trai. Não, não é isso. A traição também não quer dizer com outra mulher ou com outro homem. A traição de vida, a traição de herança, a traição de posicionamento, a traição da amizade, a traição do amor, do respeito, da dignidade. Tem tantas formas de você trair uma pessoa, né? De a pessoa se sentir traída, né? Você provavelmente vai atrair um parceiro, ou digo um parceiro de amoroso, afetivo, ou até um parceiro de sociedade, digamos assim, né? Que pode te trair também, para que você mantenha essa lealdade, né? Se seu pai perdeu a empresa e faliu, você pode ter culpa de conquistar mais e a sua empresa pode falir também.
né? Você pode se sentir culpado de ter essa conquista, de ter galgar esse passo maior do que o seu pai conquistou ou teve a possibilidade. Se alguém não recebe uma herança, né, que foi deixada para você e um irmão não recebeu, você pode de alguma forma perder toda essa herança. Porque você vai se sentir culpado de você ter e o outro não ter. E ele vai jogar tudo fora. Ele nem sabe como, mas ele não consegue reter. Ou ele compra, ou ele perde, ou ele é roubado. Alguma coisa pode acontecer dele perder isso também. E ficar sem nada. Porque no fundo ele tem culpa por não ter, o outro não ter tido a mesma chance que ele. Se você criou algo em parceria com alguém, por exemplo, é um outro exemplo, e esse alguém morre, né? Eu tive um cliente, por exemplo, que ele tinha uma banda musical, fazia um sucesso e tal, e de repente esse amigo que criou a banda com ele morreu, né? Num acidente. E ele emburacou, ele entrou em depressão profunda e ele não conseguia fazer mais nada. Ele não se sentia no direito de continuar a banda, de fazer sucesso, porque esse amigo não estava mais presente, não estava mais ali, né? Esse também é um outro tipo de culpa, né? É uma lealdade ao outro, né? A culpa de continuar fazendo sucesso, de continuar sendo visto, de receber os louros, né, do que os dois plantaram, né? E essa constelação foi muito bonita. Essas culpas, a que o Bert Hellinger fala, são culpas inconscientes, digamos assim, né? E onde é que você se percebe aí? Onde que você consegue se ver? Será que você descobriu alguma lealdade invisível, alguma culpa que você carrega? E às vezes você não percebe isso, né? Tá ali na sua cara e você não tá vendo. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, pode perguntar agora, porque daqui a pouco nós vamos fazer uma dinâmica que eu acho que é importante, e às vezes nós temos uma culpa inconsciente e nós precisamos acessar isso. Nós precisamos entender que os nossos pais, na realidade, os nossos ancestrais, eles não querem que a gente repita a história deles. Eles querem que você faça diferente. Então não adianta você se sentir culpado. Então o máximo que você pode fazer é olhar para trás e reverenciar a tudo que eles fizeram, do jeito que eles fizeram, como eles deram conta naquele tempo, né? No momento em que estavam fazendo. Porque muitas situações se repetem porque você não tem outra forma de lidar com isso. A Carlos Humberto está falando que acha dificílimo se livrar de um sentimento de culpa. Parece que esse sentimento cria uma raiz muito forte. Bom, se foi uma culpa proposital, uma culpa que você sabe que estava errado e você, assim mesmo você fez, como uma forma de punir o outro, de machucar o outro, então você vai ter que se trabalhar e saber por que você agiu assim. Para quê? O que você ganha agindo assim, né? Porque toda ação tem um motivo, né? Eu ajo assim porque eu me sinto bem. Eu ajo assim porque eu aprendi assim, seja lá o que for. No outro dia, por exemplo, eu estava até na mentoria de quarta-feira com o meu grupo de constelação, eu estava falando que eu assisti a um vídeo uma vez de uma entrevista feita a um matador de aluguel. O cara, ele é criado para matar. Então, ele recebe um dinheiro para matar alguém. E aí a pessoa perguntou para ele, você não sente culpado porque você tirou a vida de um ser humano?
tirou a vida de alguém, ele disse, não, esse é o meu trabalho, eu ganho para isso. Eu aprendi desde pequeno, isso é a minha profissão. Então ele não tem uma culpa como você vê que o assassino, ele não se sente um assassino, ele se sente um profissional da morte, de uma encomenda que alguém fez para ele. Então é aquilo que eu estava falando antes, da boa consciência e da má consciência, da forma como você vê dentro da sua cultura familiar uma coisa que é ruim para você, para o outro não é, né? Para não dizer uma maldição familiar. O que você quer dizer como uma maldição, né? Isso também é uma crença. Uma bendição ou uma maldição, um bom comportamento ou um mau comportamento. Isso também é crença cultural, porque para minha família pode ser uma coisa boa, como essa que eu acabei de falar, como para outra pode não ser. A culpa, ela está muito aprisionada às suas próprias crenças. Claro que existe uma ética, né? Eu não faço para você o que eu não quero que faça para mim. Mas dentro das dinâmicas, nós não podemos julgar o outro. Quem somos nós para julgar alguém, né? Ele está a serviço de quem? De quê? Por que ele está fazendo? Para quê? Qual é o ganho, né? Então, é complicado a gente julgar, né? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. O meu sentimento foi achar que eu poderia ter feito mais e melhor. Sim, mas é um grau de exigência seu, né? Porque nós temos limitações como seres humanos. Nós não podemos nos impor uma comparação com o outro. Nós somos seres únicos, nós não somos comparáveis. Então, se você está se culpando que eu podia fazer melhor, aí, se ainda dá tempo, vai lá e faça. Mas se lá naquele momento você não fez, presta atenção, você fez o que estava à sua altura, o que você deu conta de fazer na hora. Quando você olha dessa forma para a tua vida e para as situações, porque naquele momento era tudo que você podia fazer, você não pode carregar essa culpa ad eterno, porque já passou. Agora, se você pode remediar de alguma forma com aquele que você se sentiu culpado ou com você mesmo, modifique a sua atitude agora, né? Bom, mais alguma pergunta? Já podemos fazer a nossa dinâmica? São 3 âncoras, são 3 papéis que você pode colocar, 3 almofadas, o que você tiver aí à mão para você poder fazer agora. E a ideia é a seguinte: Selene, eu não tenho culpa de nada, eu não fiz nada com ninguém. Pode ser que você não tenha feito para o outro, mas de alguma forma você se sinta culpada por alguma atitude que você não tenha feito a você mesmo, por uma escolha errada, por algum movimento, né? Sim, Carlos, você fez o que foi permitido a você. Como eu falei antes, no início da live, existe um movimento em que você sabe que as coisas acontecem, independente da sua vontade, muitas vezes, né? Às vezes, você está a serviço daquele parceiro, ou daquela parceira, ou daquele sócio, ou daquela situação, né? E você se colocou ali. E o outro agiu de acordo com o acontecimento ou histórico cultural transgeracional da família dele. Agora, por que você estava ali, você tem que olhar aquilo que está abalando você de acordo com o teu sistema.
Então a gente fica culpando o outro porque ele não nos deu da forma que a gente queria, que ele não nos alimentou, não nos nutriu da forma como nós gostaríamos, porque de alguma forma nós ainda estamos nos culpando por algo que nós não resolvemos lá atrás. E aí a gente culpa esse. Mas ele dá aquilo que ele tem para dar. Nós não podemos culpá-lo porque ele não nos deu como eu quero. Esse eu quero vai muito de acordo com as minhas carências infantis e pessoais. E que eu não posso colocar a minha autoridade na mão do outro, como se o outro é que tivesse o poder sobre mim, sobre aquilo que falta dentro de mim. Percebe a diferença? Senão eu sempre vou culpar o outro. Eu sempre estou coberta de razão, ele está sempre culpado. Tem mais uma pergunta aqui, da Fernanda. Eu me dou muito em meus relacionamentos de amizade e sou ferida com traição. Depois eu encerro a amizade e sinto culpa por me doar, por ter me doado tanto, não é isso? Então, observa, você dá aquilo que você tem. O outro dá o que ele tem. Se você está dando muito, você está dando porque você quer ou você está dando para receber de volta? Aí existem duas situações, né? Eu dou para receber porque está me faltando, porque eu fico carente, ou porque o outro não me dá como eu quero e não me satisfez, ou porque ele me machucou e me feriu mesmo eu dando. Então, o dar e receber está em desigualdade, né? Mas se você dá porque você tem muito, isso deveria te preencher também. Agora, a culpa vem porque você deu muito e o outro deu pouco? Você deu o que tinha para dar. Qual é o problema de ter dado muito? O amor é seu. Se você deu muito e ele não soube utilizar o seu amor como ele deveria, ou ele não soube aproveitar como ele poderia, como você gostaria, e você não satisfaz mais com essa relação, e você já acabou com todos os seus recursos de conversar, de pedir ou de ressignificar as situações, né? Ou de perceber o que está por trás dele, que também faz com que ele não consiga dar esse amor. Se você já utilizou todos os seus recursos, já olhou para tudo isso, o que você pode fazer? Isso que você fez, você encerra a amizade ou o relacionamento, traz o seu amor de volta, recolhe, porque o amor é seu. O outro não tem posse sobre o seu amor. Ele não vai carregar o seu amor embora. Então o amor é seu. Você dá a quem você quer e o retira quando quiser. Isso é seu, é sua posse. Então você oferece, você fez o melhor. Então você não tem que ter culpa por isso, por ter dado demais. Você fez a sua parte. Você foi espontânea, você foi leal a você mesma. Senão você ia mascarar uma relação. Você ia dar de menos. Não ia ser você. Entendeu? Então não se sinta culpada por ter dado muito. Se ele não aproveitou, problema dele. Nem se preocupe com isso, porque isso é um problema dele, não é seu. Então, nem se sinta culpada, nem culpe ao outro por não ter dado para você aquilo que você gostaria, porque ele não tinha essa capacidade, né? Tem mais alguma pergunta? Podemos fazer então a nossa vivência? Então vamos fazer a nossa vivência. Vamos separar uma âncora, um papel para a sua culpa e a outra âncora para quem você está culpando ou de quem você se sente culpado. Ou porque ele não te deu, ou porque você não deu. Seja lá por que for, tá? De quem ou de quem você está repetindo esse padrão de culpa.
Então, um é para você, para sua culpa, para aquela sua culpa, mesmo que você não saiba qual é, e a outra, aqui está a serviço dessa culpa. O que ou quem está no contraponto desta culpa, que você precisa, na sua metaposição, que são 3 âncoras, sua culpa, aquilo que está a serviço dessa culpa e por que você está carregando essa culpa ou por quem, e ao seu lugar de verdade, a sua metaposição, o seu lugar da sua essência, daquele que você realmente é, não daquele que você está com uma máscara ou a serviço de alguma coisa. Então respira fundo, se concentra, coloca a sua culpa, coloca o culpado ou aquilo que está a serviço, porque você vai lá sentir, né? Por que você está carregando essa culpa? E a sua metaposição. Então, se coloca na sua metaposição e olhe para a culpa. Olhe para a sua culpa. E observa o que vem de lá. Qual é a sensação que você tem? E agora olhe para aquilo que você culpa, ou para quem você culpa, ou para aquilo a que você está a serviço, está se culpando a serviço de quem? Está carregando por quem? Por pai, para mãe, pela avó, seja lá por quem for. E observa qual é a sensação que você tem, o que vem de lá. E agora vá para o lugar da sua culpa. Sente ela. Observa, faz contato com ela. Pode vir uma lembrança, pode vir uma situação, pode vir um sentimento. Deixa ele vir. De raiva, de culpa, de tristeza, vontade de chorar, vontade de xingar. Deixa isso aflorar para você perceber dentro do seu corpo como que isso reage. E o quanto que isso faz mal e que você precisa pôr para fora. E do lugar da culpa, você olha para o lado oposto. Para aquilo que você carrega, por quem você carrega, ou a quem você culpa, ou de quem você carrega a culpa. Aquele que você precisa resolver. E simplesmente diga, eu te vejo. Ou eu carreguei por você. Eu sinto muito. Eu sinto muito. E observa se você tem alguma coisa mais para falar. De que forma você pode olhar para isso. E depois você sai do lugar da culpa e vai para o lugar da outra pessoa ou da outra situação. E observa o que ela sente lá olhando para sua culpa, olhando para esse campo seu, que é um aspecto seu. E o que ela fala, de que forma que ela manifesta isso, como é que ela se sente sendo olhada assim. Porque nós precisamos nos colocar no lugar do outro também. Porque uma coisa é o nosso lado, é a nossa versão. A outra é a versão do outro, é o sentimento do outro. Lembre-se sempre que a sua rua tem 2 mãos. Vai e volta. É mão dupla. Toda culpa tem mão dupla. E aí observa o que esse aspecto pode falar para a sua culpa. E se não tem nada, volte para a sua metaposição. Para o seu lugar de estabilidade, de neutralidade, onde aquilo
não precisa mais te pertencer. Aquilo faz parte de algum espaço-tempo que não habita mais o espaço-tempo de agora. É outro tempo. E você pode dizer isso. Para esse aspecto seu, que é a sua culpa, que é uma parte sua que está ali, como um campo nervoso, elétrico, que está atuando ainda no seu sistema pessoal, na sua mente, no seu corpo, nos seus sentimentos, nas suas posições, nos seus relacionamentos, porque você pode estar repetindo isso nas relações. Observa. Olha para isso como espectador. Como se estiver fora mesmo desse espaço. Um espaço bem neutro, só seu. E agora, nessa metaposição, você vai resolver com essas duas partes essa situação da melhor forma possível, deixando com cada um o que pertence a cada um. E pedindo permissão para que você possa ser e fazer diferente de tudo aquilo que foi feito outrora. Se foi de algum ancestral que você copiou, deixe com ele. Deixe a dignidade e as situações dele com ele. E diga: sinto muito ter carregado e ter copiado, repetido a sua história, porque ela pertence a você e não a mim. E olhe para mim com carinho se eu faço diferente, sem culpa, por conquistar mais, por ser mais feliz, por ser mais amado, por amar mais, por ser mais próspero, seja lá o que for. Depois que você tiver ressignificado com essas partes, faça uma grande reverência para tudo isso que criou, que você atraiu, que você gerou, que você carregou por tanto tempo. E diga: eu fico com a minha parte. E você e vocês ficam com a de vocês. Obrigada. Faça uma reverência e vira de costas para isso e observa como você se sente olhando para outro lugar e não mais para a culpa e não mais para as situações que você carregava. Observa como você se sente. Se traz mais paz para o seu coração, se traz mais conforto. Ai, Fernanda, obrigada. Gratidão a vocês por estarem aqui ouvindo, né? Para que eu possa ter para quem falar, para quem ajudar, porque isso é uma coisa tão importante. Os sentimentos que a gente cria de culpa, às vezes, eles são tão irreais, são tão fantasiosos, que tiram a gente do nosso foco, do nosso bem maior, né? Então, não tomem nada como pessoal. E uma coisa tão importante, gente, olhem para a sua família, para as histórias dos seus pais e deixe com eles o que é deles. Você não precisa fazer igual. Ninguém disse para você que você precisava carregar por eles. Não se sinta culpado por isso. Respeite, né, o movimento de cada um. Porque ele está fazendo isso por algum motivo. Nós não sabemos qual é. A gente não sabe nem por que a gente está fazendo. Porque a gente não tem esse olhar muito claro. É tão inconsciente. A gente repete a dor do outro e carrega de uma forma tão inconsciente, a gente nem percebe.
que está a serviço desse campo, né? E que a gente faz isso por um amor doente, muitas vezes, né? Um amor inconsciente, né? Então, você está no seu lugar e permitir que o outro ressignifique a história dele, ou ele tenha os recursos próprios para que ele carregue a dor dele, né? Desde que você não avance ou não interfira num posicionamento, não o machuque deliberadamente, né? Isso também é ético, né? Quando a gente usa a ética, a gente não precisa carregar a culpa, de jeito nenhum, porque você nunca vai fazer com o outro aquilo que você não quer que faça com você. Agora, se o outro fizer, ele que tem que carregar e ele que tem que resolver. Você recolhe aquilo que é seu e faz a pista, né? Ou então vai fazer uma constelação para ver qual é a dinâmica oculta que está por trás disso, que está desestabilizando a relação, para que vocês não precisem apontar para o outro. Entenderam, gente? Então, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Toda quinta-feira eu trago para vocês uma ideia sistêmica e uma dinâmica, porque eu quero que vocês se trabalhem. Quanto mais a gente se trabalhar, quanto mais a gente ter essa percepção, melhor, né? É importante que todos tenham esse outro olhar, porque senão a gente está sempre criticando, julgando, culpando. É muita prepotência nossa, gente, achar que o outro está sempre errado. E nós? O que nós temos de errado? Então vamos olhar para nós, em vez de culpar o outro primeiro, né? Então, cada um fica com a sua parte, é a melhor posição. Gente, oi Deusa, minha professora de yoga, que delícia, amanhã estarei lá. Mais alguém tem alguma pergunta, tem alguma compartilhamento sobre esse trabalho? Se teve alguma dificuldade, se percebeu alguma coisa que antes não tinha visto, que estava carregando a culpa por alguém, que estava repetindo alguma situação da vovó, da mamãe ou do papai, ou carregando nessa culpa, né, de não ter mais esse olhar para si próprio, né, porque está olhando para o outro. Ai, Fernanda, obrigada, querida. Olha que coisa mais linda. Amo você. Você é leve, humilde e sua energia é boa. Obrigada, querida. Por fazendo o meu melhor, tá? O melhor que eu posso. A live vai ficar gravada, ela vai para o YouTube. Todas as minhas lives estão lá. Quando subi na minha culpa, o meu tornozelo direito lombar doeram. Tornozelo é onde eu, na hora que eu vou pisar, a primeira coisa que faz é o tornozelo. Lado direito é o meu caminhar, a minha direção, né? A lombar são os ressentimentos do lado masculino. Eu ainda estou me sentindo culpado por alguma coisa em relação a um masculino, ao meu próprio ou ao outro. Então, é um olhar, né? Eu não sei quem que você colocou aí na sua culpa, né? Ou aonde você estava emaranhada, né? Na sua lealdade, carregando a culpa por quem, né? Então, é bom ficar atento com isso, né? No segundo papel, a quem está a serviço, eu senti muita instabilidade. Então, eu não sei se era alguém, né? E a instabilidade pode estar vindo dessa outra pessoa. E aí você percebe que às vezes você está culpando à toa. O outro também está numa posição vulnerável, né? Obrigada, Selene, seu trabalho é maravilhoso. Ô, Milena, beijo, querida, obrigada. Ombros pesados, ombros é ressentimento. Então você ainda está com ressentimento por alguma coisa. Eu não coloquei nomes, que essa também de novo, não coloquei nomes, deixei sem nome. Ok, mas às vezes quando você não coloca nada, quando você vai para o lugar, você faz essa ressonância, você tem essa sensação do que, aonde você está se culpando e por quê, né?
Só fiquei bem quando fui para a minha essência. É isso aí, esse é o seu lugar. Enquanto você estiver fora do seu lugar, tudo acontece, né? Você está a serviço de um ou de outro, né? Mas quando você está no seu lugar, tudo bem. Joelho esquerdo é um medo de perda do feminino, ou de um feminino, ou de uma situação que não ficou bem resolvida. Kael, querido, como está o frio aí em Brasília? Mil saudades de você. Kael e Lilian também fazem um trabalho muito bonito de constelação, são dois consteladores maravilhosos. Então, Gabi, é isso, né? Joelho esquerdo fala muito de medo de perda ou de insegurança em relação a alguma situação, tá? Então, a gente tem que ficar atento a como que essas culpas e essas situações pegam no nosso corpo físico. Gente, qualquer pergunta vai lá no YouTube ou vai no Instagram e façam suas perguntas. Estaremos juntos de novo na segunda-feira. Vou ter que desligar porque já são 21h01, depois não vou poder gravar. Beijão!